Bora falar um pouco sobre vacina agora? Bora. É um assunto que eu não estudei tanto, vou confessar. Não parei um tempo assim. Vou confessar que eu não parei assim, então vamos ver como é que tá essa vacina e tal. Eu sei alguns pontos só e a gente vai debater só acerca desses pontos. Primeiro ponto, tipo, eu vi que essa foi a vacina produzida de forma mais rápida, no menor período de tempo da história, certo? E eu tô vendo também que vários sites de notícias e tal falam que, tipo, nenhuma empresa, nenhuma universidade, nenhum centro de pesquisa que está produzindo essas vacinas estão se responsabilizando com as consequências, digamos assim. Elas fornecem as vacinas e falam, pronto, a vacina está aqui, aí considera que a vacina está em período de teste e como não se responsabiliza pelas consequências, caso haja alguma. Aí eu queria saber um pouco mais do conhecimento seu, se você sabe mais de alguma coisa, concorda com isso, não concorda. Enzo, confesso que Igor estudou muito, ele vai aprofundar mais sobre isso. Bom, a única que eu ainda li alguns artigos sobre foi a Coronavac. A Coronavac é de onde mesmo? É A da China. A da China. A da China, que na verdade o insumo é da China e ela é feita no Instituto Butantan. Isso. É isso? Que é a Coronavac. E aí, justamente pelo insumo vir da China, tem toda essa polêmica aí envolvendo ela, dizendo que nós iremos virar jacaré. A base dela, a base da Coronavac é usar vírus atenuado. Vacinas de vírus atenuado nós já conhecemos. Então isso é um ponto muito importante. Quais são as vacinas de vírus atenuado? Nós já usamos a BCG, que é uma vacina de vírus atenuado, quando nós nascemos, pós-nascimento. A vacina da hepatite, que é uma vacina de vírus atenuado. Então é muito simples. É um vírus feito e projetado, é uma doença de modo atenuado. É por isso que você está vendo a reação gigantesca de muitos. Se você, quem tomou, eu já tomei as 2 doses, porque tô dando plantão no Covid. Então, aí eu tomou essa da China, tá? A Coronavac. Então, dia 17 de janeiro eu tomei a primeira dose, em fevereiro eu tomei a segunda dose. Você fica com sintomatologia leve da doença, você fica sonolento, você fica com o corpo doído, às vezes fica com uma certa febrícula, que é uma febre baixa, então indisposto, porque é um vírus atenuado. Isso também pode acontecer com outros, quando você toma, repito, a da hepatite e outras vacinas. Então é um mecanismo conhecido. Possibilidade de reação e de efeitos adversos existe, e ainda mais se tratando de uma vacina onde não se teve um tempo esperado para se analisar isso. Todo medicamento, assim como vacina, ele passa por inúmeras etapas para ela poder ser aprovada e ser disponibilizada no comércio. Além dessas etapas, existem os conflitos de interesse. Isso existe demais na indústria farmacológica. Quem faz medicina e sabe, ou quem conhece sobre o assunto sabe, não necessariamente quem faz medicina. Inúmeras medicações que hoje nós utilizamos, em algum tempo, nós não vamos mais utilizar ela, porque vai se descobrir efeito adverso dessa medicação, porque foi engavetado pela indústria farmacológica esse efeito adverso, porque ela gera um lucro muito bom, suficiente para conseguir se manter no mercado por 2, 3, 4, 5, 10 anos, até que esse efeito apareça, e aí depois disso já vai ter outra medicação que vai substituir, etc, etc. Isso já existiu na história da medicina com inúmeras medicações. A talidomida é uma delas, que é uma medicação para enjoo. Acho que foi década de 80, 90, se não estou enganado. Foi antes? Acho que foi década de 50, mais ou menos, que dava para grávida e tal. Isso. É um antiemético. A gestante tem enjoo na gravidez, e aí a talidomida era um antiemético. Acredita-se que já era esperado esse efeito teratogênico, que é o efeito de causar deformidade, mas que foi engavetado isso porque era uma medicação que tem um efeito, um custo, uma lucratividade muito grande pela indústria farmacológica, e se jogou no mercado. Só que o efeito foi devastador dela. É porque ele falou de deformidades, no caso ele fala do feto. Teratógeno é justamente isso. São efeitos fora da gestante e tal, que provocam algum efeito, pode ser maléfico no embrião, sabe? Sim. E ele falou justamente da questão do lucro da indústria farmacológica, né? Isso. Que é aquela história, como a gente vive num sistema capitalista, de modo geral, todo mundo trabalha a favor do lucro. De modo geral. Aí, ou seja, aí entra aquele debate que muita gente já está há anos dentro desse debate. A indústria farmacológica, ela de fato vai ter interesse de fornecer a cura para você?
Isso, Tá eu nunca sou assim, eu nunca penso de modo tão negativo da Lady Buff como muita gente pensa que foi um vírus criado pela China. Pensa não, tem certeza. Deixa eu só deixar claro pra galera não cancelar, né? Eu também não penso dessa maneira. O que eu quis falar só pra esclarecer um pouco mais meu pensamento. Por exemplo, se eu ganho dinheiro fornecendo cura pro pessoal, por que eu vou curar de fato? Tá entendendo? Sim, Só pra deixar claro para o público aí. Não, e isso é uma vertente de quem pensa assim, que não são poucas pessoas, são muitas. E pessoas, assim, algumas pessoas, inclusive, pra mim, são sempre para mim, que pensam dessa forma que você tá relatando e que me deixa questionando também, sempre. Às vezes tenho dúvida disso, entende? Mas, na minha conclusão do pensamento, não acho que seja. Também não acho que foi um vírus criado. Mas, bom, voltando para a pergunta que você fez inicial. Então, assim como algumas medicações precisam de tempo para serem vistos os efeitos, a vacina também precisa desse tempo. Porém, o mecanismo da Coronavac, que é um mecanismo de vírus atenuado, acredito eu, que é um mecanismo mais simples, mais simplório e que é difícil ter uma repercussão a longo prazo, senão a que nós já sabemos. Então, por isso que é ela que eu mais confio. Certo. Não conheço a fundo a Sputnik. A AstraZeneca, ela vai trabalhar. E aí, quem tá aí escutando, se eu tiver errado, pode comentar aí. Acredito que ela vai trabalhar com a recombinação de DNA. E isso leva a uma alteração do DNA celular. Essa alteração, sim, é uma alteração que, ao meu ver, de modo muito resumido, simplista, deixa brecha de maiores probabilidades a longo prazo de efeitos adversos e de algo que a gente ainda não sabe. Como é o nome dessa vacina? Vacina gênica que chama? Não, é a AstraZeneca da Oxford. Mas o tipo, não tem o nome vacina genética, vacina gênica, que trabalha justamente com genoma e tal. Isso. Eu sei que essa é uma alteração no DNA, a Sputnik da Rússia, no RNA celular, e aí por isso que a do RNA, a da Rússia, ela já é sabidamente. Tanto que a Anvisa não aprovou ela para o Brasil, justamente porque ela tem efeitos muito maiores. Onde se está sendo utilizada já teve maior letalidade, já teve maior efeitos adversos, justamente por essa alteração ser a recombinação. Se não estou enganado, é na recombinação, alguma coisa relacionada com RNA. E aí sim, essas duas, realmente não estudei a fundo, mas... E exatamente por isso não confio. Sim. Já a Coronavac, o mecanismo de ação dela é simples. Acho que o que tivesse de acontecer com os milhões de casos que nós já temos de pessoas vacinadas, já teria aparecido. Como já apareceu, teve anafilaxia, mas isso é esperado para qualquer vacina, na verdade, para qualquer medicação. Sim. Tem paciente que vai tomar uma dipirona e vai ter uma reação anafilática e vai morrer. Claro que isso é 1 em muitos milhões. E isso está esperado. Certo. Agora, de modo ignorante, superficial, sem entender absolutamente nada, dizer que não vai tomar porque faz mal, isso aí eu acho um absurdo. Inclusive, meu presidente Bolsonaro, te amo, mas nisso aí, você cagou.